As melhores histórias de terror e nonsense. Se acomode e venha comigo. Meu pai nem tinha esquentado ainda na sua sepultura, quando começaram rumores de traição. Hoje à noite seria a minha coroação de rei. Eu ainda sou novo. Passei agora dos meus 18 anos. Não casei ainda. Achava que poderia escolher com calma minha noiva. Talvez tenha sido um grande erro. Desde criança, meu pai me ensinara a não confiar muito nos seus conselheiros. Faziam parte desse grupo Sir Harold, que era o chefe do exército e protetor do rei. Alcebíades, um influente conselheiro que tinha ouvidos em todos os cantos, astuto, sempre prevendo o que aconteceria vários passos à frente. E Baltazar, um nome esquisito, mas que tinha influência na parte financeira, conhecia caminhos de obter dinheiro e vivia emprestando a coroa. Falavam que ele era dono de diversos negócios sombrios. Fora que eu não poderia confiar a minha vida aos cozinheiros, camareiras, filhos de nobres. Todos poderiam ser potencialmente meus inimigos. Um dia, eu estava dormindo, quando uma camareira entrou no quarto correndo. "Acorde, meu rei. Eu escutei sem querer que estão tramando a sua morte. Você está correndo perigo." Na hora, pensei que fosse alguma armadilha, uma intriga do inimigo, e queria chamar o Sir Harold, mas ela me persuadiu que não, que ele também fazia parte do inimigo. Ela me disse também que, como eu ainda não havia me casado, não teria herdeiros. O reino ficaria ao cargo dos conselheiros, até que decidissem um novo rei. Claro que poderia acontecer uma enorme guerra pelo trono, mas isso seria uma calamidade. Peguei minhas coisas rapidamente, minha espada, e caminhei pelas paredes, de forma muito sorrateira. Estava com medo. Minha testa pingava suor. Estava com o coração quase saindo pela boca. Precisava me acalmar. Certa vez, meu pai me ensinou sobre uma saída secreta do castelo, que passava pelo calabouço que estava há muito tempo desativado. Eu agora estava tentando lembrar. Passei por alguns funcionários do castelo, cumprimentei fingindo estar bem, tentando parecer normal para não chamar atenção. E fui em busca da pequena sala, onde tinha alavanca. Parece que só meu pai e o construtor da passagem secreta sabiam da sua existência. Escutei o grito de uma mulher. Esperava que não fosse da camareira, de nome Júlia, que salvou a minha vida. Ela esperneava pela vida. Ouvi uns grunhidos. Parecia que alguém descobriu que ela me avisou a tempo. Agora está se vingando dela. Tratei de correr. Nessa corrida desabalada, a porta parecia ter brilhado para mim. Era uma porta estreita, com um símbolo em cima. Anunciava que era um pequeno lavabo. Entrei. Sabia que ao lado do buraco de fazer as necessidades havia uma pedra solta. Retirei sem muitas dificuldades. Rapidamente puxei a alavanca. Uma pequena porta se abriu. Me arrastei por ela. Na época, eu não tinha entrado na passagem secreta. Meu pai só me mostrou ela, que poderia ser usada somente em casos de emergência. Acredito que agora seja esse o caso. O corredor seguia e eu ia engatinhando. Parecia não ter fim. Mas por sorte, ele só seguia por um caminho. Não cortava para lugar nenhum. Bastava eu seguir sempre em frente. Quando eu já estava um pouco cansado, eu cheguei no seu final. Não tinha mais para onde ir. O caminho terminava fechado à frente. Pela fresta, eu percebi que era o calabouço, pois vi a parte de cima das grades de ferro. Tentei empurrar as pedras à frente e nada. Comecei a procurar ao redor. Do meu lado esquerdo,
achei uma pedra falsa. A retirei. Tinha outra alavanca. Puxei. Assim se abriram 2 caminhos, um na frente e o outro que seguia na minha direita. Quando virei o corpo para seguir pela direita, escutei uma voz fraca e potente falando: "Espere!" Quando olhei no calabouço, um homem muito magro, já parecendo quase uma caveira, estava ali dentro da cela, sentado no chão, visivelmente muito fraco. Entrei no calabouço. Ele se apresentou e começou a contar a sua história. Ele havia sido um mago poderoso no reino, destruído exércitos, aconselhado os reis por muito tempo, gozava de prestígio e era temido por todo mundo. Mas acontece que as coisas não duram para sempre, nem o reinado e nem o período de glória. Em uma famosa batalha, ele tinha caído na armadilha do inimigo e se encantado com uma jovem. Nessa sua distração, ele deixou de proteger o filho do rei, o herdeiro da coroa, a pessoa mais amada e adorada de todo o reino. Ele acabou caindo com uma flechada no peito, que facilmente ele poderia ter protegido e evitado. O rei, vermelho de raiva, o confinou nesse calabouço e mandou que trancassem e que esquecessem que esse lugar existia. O prisioneiro estava ali há mais de 100 anos. Quando eu indaguei como aquilo era possível, ele me mostrou na sua mão, bem apertado, um amuleto. Ele disse que o amuleto fazia consumir muito pouca energia, o poupando da morte por inanição aquele tempo todo. Quando terminou de contar a história, ele falou para mim: "Vejo que está com muito medo. Posso ajudar você. Basta me libertar dessa prisão. O preço que você precisa pagar é muito pequeno comparado à aflição que está sentindo. Basta me dar um pedaço do seu corpo." Nessa hora eu gelei. Não estava preparado para aquele pacto, mas ele olhou firme nos meus olhos. Nessa hora, havia recuperado sua altivez e força. Só um pedacinho do seu dedo da mão esquerda. Só a ponta, e já basta. Comecei a escutar barulhos e agitações vindas de algum lugar do castelo. Parecia que Sir Harold tinha chamado alguns membros do exército e estavam me procurando. Sabia que meus segundos estavam contados. Sem pensar muito, cortei a ponta do meu dedo e a entreguei ao mago. Ele se deliciou com o meu pedaço de dedo e rapidamente o seu rosto começou a ganhar vida. Revigorado, encorpado, até a barba tinha escurecido para parecer mais novo. Ele caiu de joelhos ao meu lado e perguntou se poderia fazer algo por mim. Contei para ele o que estava acontecendo. Ele me disse que aquilo seria fácil de resolver. Pediu que eu ficasse aqui no calabouço escondido, que ele voltaria muito em breve. Esperei ele voltar por 2 dias. Minha boca estava completamente seca e minha barriga roncando de fome. Mas o mago, como prometido, apareceu uma noite. Carregava uma bolsa enorme. Ele abriu essa bolsa na minha frente e me mostrou a cabeça de todos os meus algozes. Depois, ele me conduziu até o trono. Disse que na noite seguinte eu seria coroado rei. Os inimigos estavam mortos e agora só me restavam os aliados. A camareira, que havia me ajudado, estava viva, um pouco machucada. Mas depois que fui coroado rei, arranjei um lugar para ela no meu pequeno conselho, junto com o mago, o novo comandante do exército e um comerciante muito astuto com dinheiro. Meu pequeno conselho estava montado. Agora era reinar por muitos e muitos anos. Aquele homem
Sempre teve uma aura mística. Envolto em mistério desde o seu nascimento, fora abandonado ainda bebê na frente de um mosteiro. Os monges o adotaram. Aprendeu a ler muito antes do que qualquer criança e já sabia fazer alguns cálculos. O mais incrível é que as pessoas diziam que ele possuía poderes de cura. Elas disseram que já viram ele ressuscitando um rato ou consertando a asa de uma pomba caída. Até onde isso é verdade, ninguém nunca pôde provar. A criança que andava com um ar imponente se tornou um monge. Na fase adulta, mantinha a sua importância e influenciava desde os maiores burgueses do país até o seu rei. Era o seu querido confidente, curandeiro e até o consultor nas guerras. Fazia uma mistura com algumas ervas que ele dizia ter o poder da vidência. As pessoas só viam as previsões que acabavam dando certo. As milhares erradas eram sumariamente esquecidas e empurradas para baixo do tapete. Equívoco ou erros da visão eram as respostas do monge, que na verdade nunca foi monge, mas não precisava contar isso para os outros. Ninguém precisava saber. Ser monge era um trunfo. Era um grande amante. Adorava as mulheres. Para se defender de alguém, o acusando de atos libidinosos, ele dizia que dormia com as mulheres como uma forma de as purificar, as livrar dos pensamentos pecaminosos. As más línguas falavam que ele fazia isso até com a esposa do rei, que era traído e não sabia de nada. O monge era poderoso mesmo. As pessoas comentando pelas cidades que na verdade ele tinha feito um feitiço no rei, e era ele quem mandava no país. O rei era apenas um fantoche controlado por aquele monge falastrão. Com a sua influência tão grande, ainda mais de alguém que veio do nada, ele acumulou uma porção de inimigos em todos os estratos da sociedade, desde os mais simples até os nobres, que se sentiam traídos por ele exercer um cargo tão alto. Logo, esses nobres tramariam seu assassinato. Rasputin foi convidado para uma festa na alta sociedade. Era uma festa em sua homenagem. Os nobres queriam se desculpar pela hostilidade com ele. Sabiam que ele aconselhava muito bem o rei. O país estava passando por turbulências internas e externas, mas o rei estava se saindo muito bem politicamente. O monge sabia que era uma armadilha, mas ele não se importava. Era mais uma chance de poder mostrar o seu poder. Se deliciou com todas as bebidas que lhe foram oferecidas. Se lambuzou com todas as comidas caríssimas que lhe foram entregues. Ao final da festa, para o desespero de todos, ele se despediu e foi embora. Por dentro, seu corpo todo estava tremendo e pedindo ajuda. Ele sentia uma dor muito forte de cabeça, a ponto de ficar tonto. Cambaleou até uma casa distante, e um padre o acolheu. No dia seguinte, o padre mostrou para o famoso monge que não era uma invenção espetacular. Era possível ir para o futuro e também visitar lugares do passado, descobrir coisas sobre a vida ou o universo e tudo mais. Ao padre não era permitido essas viagens. Era preciso de alguém com sapiência e poder para usufruir da máquina. E o monge decidiu embarcar nessa jornada. Os países ao redor estavam todos entrando em guerra, e as pressões sociais internas estavam se tornando insustentáveis. O rei andava de um lado para o outro sem saber o que fazer. Rasputin não estava mais presente. Ninguém sabia do seu paradeiro. Segundo boatos, ele havia sido envenenado.
deveria estar morto no fundo de um lago ou enterrado em algum pântano distante. Quando o rei foi fazer uma aparição pública para tentar acalmar os ânimos, nada estava dando certo. Os camponeses estavam revoltados e ameaçaram avançar em cima do exército que protegia o rei. Foi quando, no meio da multidão, surgiu Rasputin, segurando uma caixa de madeira na mão. Os camponeses se acalmaram. A aura misteriosa do grande monge foi o suficiente para isso. Chegando perto do rei, ele falou em seu ouvido que era para ele fugir do país, criar um plano o mais rápido possível, deixar algum camponês com sua família no seu lugar. Rasputin explicou que viajou no tempo e viu que essa mesma multidão faria uma revolução, tomaria o poder muito em breve e que assassinaria todo mundo da sua família. Assim que Rasputin desceu do púlpito, ele foi esfaqueado várias vezes nas costas por um homem infiltrado na multidão. Ele fora enviado para matar o monge. Rasputin cambaleou para longe. Os soldados logo perceberam e vieram ajudar o monge. Com a multidão agitada, ele conseguiu voltar para perto do rei e anunciar: "Eu sei o dia da minha morte, e ela não é hoje." Pouco depois, ele foi atendido por um médico. Quando estava recuperado, pediu para falar com duas pessoas: a esposa do rei e com o padre do mosteiro. Com a esposa do rei, ele se despediu, dizendo que a amaria para sempre, mas que ela teria que fugir para outro país ou morreria enforcada por uma turba enfurecida. Para o padre, ele entregou a caixa, pediu que ficasse em sua posse e explicou que essa caixa só poderia ser aberta 100 anos após a sua morte. Deixou isso bem claro. Ela seria passada de geração em geração e só seria aberta no futuro, nunca antes disso. O padre prometeu que obedeceria e levou a caixa embora. Pouco tempo depois disso, estourou uma rebelião. O povo tomou o poder e assassinou todos os nobres, incluindo o rei e a sua família. Na verdade, foram mortos camponeses no lugar da nobreza. Mas o que importa é que o reinado chegou ao fim. O povo estava agora no poder, e era isso que importava. O monge nunca mais fora visto. Desapareceu de uma hora para outra. Ele tinha essa mania. Anos mais tarde, apareceu um vendedor ambulante, vendendo partes do corpo de Rasputin, dizendo que tinha poderes especiais. No museu mais famoso do continente, estava a caixa que só poderia ser aberta 100 anos depois da morte do monge. Mas eles nunca puderam precisar quando que ele morreu, então apenas contaram um ano após o seu desaparecimento. Nessa época, já existia televisão e internet, e o mundo inteiro estava de olho na misteriosa caixa de madeira. Se criou um clima de misticismo em cima da abertura da caixa. Montaram um mega evento para isso. E quando a caixa foi aberta,